Como é bom estar em família, como é bom estar em casa, como é bom estar aqui como igreja, amém? Pode tomar assento, como é bom participar da mesa do Senhor, e é aqui que os nossos olhos se abrem, passamos a enxergar coisas de forma que não enxergávamos antes, passamos a compreender coisas que antes compreendíamos de outra forma. Na verdade, quando estamos à mesa do Senhor, né? Nós passamos a um novo nível, nós vamos mais longe. É muito importante participar da ceia, é muito importante fazer parte do corpo de Cristo, ser membro do corpo de Cristo, um lugar para estar, um lugar para pertencer, um lugar para congregar, amém? Como prometido, hoje fiquei, obviamente, de trazer algumas coisas a vocês, palavras proféticas e perspectivas acerca do ano de 2025, e vou estar cumprindo com a minha palavra. Mas também comentei que hoje eu iria falar sobre as palavras de Jesus em Mateus 6, que fala sobre não andarmos ansiosos. Se por acaso acessamos as redes sociais, nós somos fortemente assediados, né? Por palavras proféticas, por previsões esotéricas, holísticas, né? Tudo falando de tragédias e mais tragédias, muito sensacionalismo. Outros usam isso para poder extorquir o povo, então você tem que dar para poder ficar seguro. Não creia nesse tipo de coisa, não creia nesse tipo de coisa, não. Assim como qualquer profissional faz uso de uma tragédia para prosperar de forma lamentável, líderes sem caráter, líderes religiosos sem caráter, acabam fazendo a mesma coisa. Mas não coloque todos os médicos na mesma panela, nem todos os professores na mesma panela, nem todos os líderes religiosos, nem todas as igrejas na mesma panela. Então, abra comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 25 e 34. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, acerca do que irão comer ou beber. Também não se preocupem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Segundo a tabela de Maslow, o cuidado com o físico, com a integridade pessoal a nível de comida e bebida, está no topo da pirâmide. A pessoa, quando ouve falar de uma tragédia, a primeira coisa que vem à mente dela é a proteção pessoal, no sentido do momento, e de levar uma reserva para garantir a minha nutrição. E Jesus estava esclarecendo um monte de coisa diante da multidão, e os versículos anteriores estão falando que nós não devemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas, a Mamon, especificamente um espírito. E aqui não é uma validação para você dizer que cristão não pode ser rico. Deus não se contradiz. Então, Deus chamou todo cristão à prosperidade, ok? E aquele que não está se movendo em prosperidade é porque não se deixou moldar o suficiente por Deus e não tem crido nas promessas dele, quando diz que ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões em Cristo Jesus. Deus te chamou à prosperidade. Agora, há uma diferença de pessoas que correm atrás da prosperidade. A prosperidade é resultado, e aqueles que correm atrás da riqueza. Então você nunca precisa correr atrás da prosperidade. A prosperidade é resultado, é uma colheita da sua integridade. Enquanto que a riqueza pode ser fruto de furto, de sonegação e de tantos outros delitos. E Jesus está dizendo, vocês não podem servir a dois senhores, você não pode servir a Deus e servir as riquezas. Porque ou você vai amar um e odiar ao outro, não tem como. Você tem que escolher a quem você quer seguir. E logo depois ele começa a dizer acerca dos cuidados da vida. Não andem ansiosos. Então, assistindo televisão, e todos os noticiários hoje são online, não é mesmo?
nós nos deparamos com coisas que são terrores. Você liga ao meio-dia, é terror, liga de manhã, é terror, liga de noite, é terror, né? E parece então que o meio evangélico também fez uso disso para alertar a igreja, como se disso é capaz de provir um avivamento. Não é colocando medo nas pessoas, mas ensinando a palavra e levando as pessoas ao arrependimento das obras más. A pessoa não pode vir para a igreja por medo. Ela tem que vir para a igreja por reconhecimento, que ela quer alinhar a vida dela com Deus. Ela quer consertar aquilo que está errado e que talvez ela nem sabe. Quantas pessoas já chegaram aqui achando que não precisavam alinhar nada na vida, mas com a exposição da palavra, com a luz sendo liberada sobre as trevas, conseguiram ver que tinham áreas na vida escuras que precisavam de um toque divino, de um toque poderoso de Deus. Então Jesus começa a explanar até o versículo 34, falando da necessidade do ser humano e nos alertando: não se preocupe com isso, não se preocupe com a comida, não se preocupe com a bebida. Ele começa a falar de uma forma assim bastante poética, usando os pássaros que não precisam plantar e comem, usando os lírios do campo que não fazem nada, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Jesus começa a falar dessa forma, como que nos dizendo que a nossa ansiedade, ela não pode nos trazer prosperidade para termos tudo aquilo que almejamos. A nossa ansiedade não pode nos demover de uma posição para uma posição melhor, bem ao contrário. A ansiedade não é um fruto do Espírito Santo. Então entendemos que se não é um fruto do Espírito Santo, onde existe a ansiedade humana, emocional, Deus não está neste lugar. E a melhor coisa é nós pararmos, respirarmos fundo, nos acalmarmos e tentarmos novamente a conexão com Deus. Porque só a conexão com o divino vai equilibrar o nosso ser. Vai equilibrar as nossas emoções, independente da situação. Em alguns momentos você precisará de muito mais tempo para adquirir esse equilíbrio. Em outros momentos você adquire rapidamente. E finalizando, 33, 34, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo: não corram, podemos dizer assim, quando você começa a ter falta de algumas coisas, quando os tempos começarem a ficar difíceis. Não fiquem correndo para todos os lugares, batendo em todas as portas. Nesse momento, é o momento do homem se conectar com o eterno, se conectar com Deus, buscar comunhão com Deus e buscar a palavra e o amor de Deus, porque a justiça de Deus e a palavra sendo cumprida na nossa vida em amor, seja a palavra a nível de colheita de uma obra boa ou de uma obra má, sempre manifestada em amor. E quando nós escolhemos seguir a palavra de Deus, quando há um coração sincero, íntegro, inteiro dentro de nós, acerca do que nós queremos, o Senhor, o Espírito Santo, Ele vai nos conduzindo, vez após vez, dia após dia, a lugares muito mais próximos do coração do Pai, para que nós possamos ali encontrar tranquilidade. Diante de todas as ameaças mundiais, né? Diante de tudo aquilo que nós estamos vendo que está acontecendo, promessas de que acontecerão, qual a nossa posição? O que nós precisamos fazer acerca disso? Nós precisamos ter medo com relação a isso? Como fica? Algumas pessoas
estão engravidando, outras têm crianças pequenas, outros estão abrindo empresa, outros estão iniciando negócios no exterior. Como fica essa situação? As divisas, elas permanecerão abertas para haver transação internacional? Bom, Jesus, ele deixou um recado bem claro para mim e para você acerca disso. Negociai até que eu venha. O mundo não para. Porque se Deus está guardando você buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus está lhe guardando. E quando falamos Deus está lhe guardando, Ele está guardando tudo aquilo que você está guardando também. É como uma mão, um braço estendido sobre a sua vida. Então, se você está realizando uma negociação, continua. A boa mão do Senhor continua sobre a tua vida. Não pare com nada daquilo que você está fazendo acerca de projetos, acerca de planos. É claro que em certas circunstâncias, com prudência, buscando sabedoria, sabendo como agir. Mas não pare com os seus sonhos e os seus projetos. Por quê? Porque uma das maiores armas do inimigo é colocar medo no ser humano. Quando o ser humano fica com medo, ele se torna inválido, infrutífero. E essa é uma arma de Satanás contra a humanidade. Tivemos a pandemia, 3 anos de pandemia, e nós conseguimos, todos nós conseguimos ver que até entre os familiares, pessoas não se ajudaram devido ao medo. Quando o medo é instalado, a razão desaparece. Então não tenha medo. Como não ter medo? Como? Em primeiro lugar, sabendo é quem te guarda. Se a tua segurança é o dinheiro, você está ralado. Já? Aí pode ficar com medo. Aí também não durma, né? Tenta planejar aí alguma coisa e não tem o que planejar. Se a sua segurança é a família, aí você vai ficar com medo. A sua segurança tem que estar em Deus. O nosso apoio emocional na família. Vocês estão andando junto comigo? Todos estão compreendendo claramente o que eu estou falando? Então nós entramos na verdade, né? 1º de outubro, com Rosh Hashanah, o início do ano judaico. Entramos para segundo calendário, o calendário verdadeiro, né? O calendário da criação. Nós entramos para o ano 5785. E Deus não se move pelo nosso calendário gregoriano, né? Mas Deus se move pelas festas bíblicas estabelecidas por Ele. Então no calendário divino nós estamos no ano 5785 da criação do universo. E claro, dentro do nosso calendário nós estamos no ano 2025. Então, se Deus quer falar alguma coisa, Deus fala a partir de Israel. Se Deus fala alguma coisa, Deus fala a partir daquilo que Ele criou, não daquilo que o homem formou, certo? Mas nós temos aqui 2 coincidências. Nós estamos com os 2 anos terminando no número 5. E nós poderíamos fazer uma análise mais abrangente acerca disso, para falarmos com relação ao que Deus tem reservado para este tempo. Deus, quando fala alguma coisa, Ele fala envolvendo 3 elementos. Quando fala algo profético, Ele fala envolvendo a palavra, Ele fala envolvendo o Espírito e Ele fala envolvendo Israel. Porque Israel é o relógio do tempo do fim. É Israel quem diz quando as coisas vão acontecer. E é por isso que em outubro, quando entramos para o ano 5785, é por isso que ali
mudanças gigantescas começaram a acontecer ao redor do mundo. E é claro, pelo calendário gregoriano, começamos a enfrentar mudanças a partir de 1º de janeiro. Mas mudanças não divinas, mudanças de governos humanos. Mudanças divinas que envolvem questões nos céus, que descem para a terra, somente em cima do calendário judaico. Estamos andando juntos? O número 5 simboliza graça de Deus. Meu Deus, mas a gente acessa as redes sociais, é só tragédia, né? Só premonição de dias terríveis e etc e tal. Mas nós estamos num período de graça. João, no capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Veja, todos nós recebemos graça de Deus. Graça de Deus não é misericórdia. A misericórdia de Deus é algo que se manifesta sobre os nossos pecados, sobre os nossos erros. Graça é diferente. Graça é algo que nós não merecemos e vem sobre as nossas vidas. Ou seja, é o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário e que eu usufruo do direito de ser filha de Deus, é uma graça. Eu usufruo das riquezas celestiais, é uma graça. Eu usufruo do discernimento espiritual, é uma graça. E eu usufruo de forças sobrenaturais, fé sobrenatural, que é uma graça. Todos concordam? Agora, o apóstolo João diz o seguinte: graça sobre graça. É o dobro, é uma porção dobrada. E quando nós falamos que o Senhor te dê forças dobradas, é porque a situação é crítica. É uma porção dobrada sobre o cristão, não é sobre o ímpio. Porque certamente está apontando para dias que nós precisaremos de graça sobre graça. Não apenas a graça. Para você tentar identificar mais ou menos a graça, quando se passa por uma dificuldade, uma tragédia, momentos angustiantes, dolorosos, que parece que vão acabar com a nossa existência, nós passamos por aquilo tudo e nos sentimos como que anestesiados. É momento difícil, é momento de dor, mas nós não entendemos. Parece que Deus está nos sustentando. Ali está se manifestando a graça de Deus. Quantos provaram disso já? Ali Deus está se manifestando. Você até gostaria de ficar irada, furiosa, quebrar tudo, dizer um monte de coisa, mas isso não está em ti. Naturalmente falando você faria, mas naquele momento isso não está na tua vida. Por quê? Porque se manifestou a graça de Deus. E para este tempo, veja, terminando 5.785, 2025, nós temos graça e teremos graça sobre graça. Então nesse ano, o Senhor vai ativar a dupla porção do favor de Deus sobre a vida dos seus filhos. Você tem que ter a convicção de quem é o seu pai e do Deus que você serve. Fora isso, não há esperança para você. Aqueles que viviam em cima do muro, você vai cair. Ou você se posiciona, ou você vai cair. Não, eu não estou sendo dura, ainda vou ser. Não estou. Estou apenas alertando você acerca dos dias difíceis. Nós não queremos que o seu sangue fique nas nossas mãos, como a Bíblia diz, que nós somos aqueles que estão como aqueles que hão de prestar contas da sua alma. Nós não queremos o sangue de vocês nas nossas mãos, por não ter falado a verdade e por não ter lhe preparado para esses dias. Nós não iremos conseguir dormir
nem continuar falando a verdade, se houver condenação na nossa vida de saber coisas e não compartilhar com você. Então você que veio hoje para um culto normal, você é muito bem-vindo, está sendo privilegiado hoje de poder ouvir os planos e ver, né, o que Deus está projetando fazer, o que está para acontecer com a humanidade, como nós devemos nos posicionar, e a porta está sendo aberta para que você entre por ela, se torne filho de Deus, através de Cristo Jesus, e participe da família da fé, e esteja ancorado na palavra e coberto pelo Senhor. Isso é muito importante. Chegou o tempo de Deus. O julgamento de Deus começou sobre as nações a partir do dia 1º de outubro. Se você for analisar o cenário a partir do dia 1º de outubro, é outro. E não estamos falando por aquilo que vemos na TV. Estamos falando por princípios. Estamos falando princípios bíblicos. Estamos falando por direções que a Bíblia nos dá. Afirmamos isto pelo guia da palavra de Deus. A partir deste momento, escute, de 1º de outubro, autoridades espirituais malignas. Início de 2024 eu falei que as dimensões espirituais seriam extremamente acessíveis a quem buscasse, tanto para o bem quanto para o mal. E que se tornaria muito mais notório se você conversar com pessoas que não são cristãs. Elas dizem: ai, mas eu senti isso, eu sinto no meu coração. E as pessoas acertam. Elas estão prevendo coisas que estão para acontecer. Só que agora mudou o cenário. Isso tudo vai continuar acontecendo e vamos falar daqui a pouco. Mudou o cenário. Autoridades espirituais foram liberadas para o juízo das nações. E as nações não ficarão impunes. Não vou mencionar aqui catástrofe A, B ou C que tem acontecido a partir de 1º de outubro. Mas as nações estão sendo julgadas por Deus. Por quê? Deus está julgando e dizendo: você é pecador? Não. Estão colhendo apenas do fruto que semearam. Apenas isso. É como se a taça de Deus estivesse derramando. E até ali, a misericórdia, por causa da igreja de Cristo, a misericórdia sustentou. E a partir de agora, a misericórdia e o povo de Deus e a igreja de Cristo, graça sobre graça. E nós não vamos andar ansiosos por coisa alguma, nem sobre o que havemos de comer ou sobre o que havemos de beber, e nem mesmo com relação ao que iremos vestir, porque Ele promete graça sobre a nossa vida. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz o quê? Diz que em primeiro lugar, o juízo vai começar pela casa de Deus. Queridos, temos ouvido já há algum tempo escândalos e escândalos evangélicos. O que é um escândalo? Escândalo se origina de uma postura, um comportamento inadequado, feito às ocultas. Uma traição num casamento, corrupção, sonegação, mentira, motivações erradas do coração ao realizar alguma coisa. Nós vamos ver com os nossos olhos mais líderes religiosos caindo, igrejas em manchetes, e tudo aquilo que era feito às ocultas virá às claras. O julgamento começa
pela casa de Deus. E Deus está chamando a nossa atenção para que nós venhamos alinhar a nossa vida. E aqui que se manifesta a justiça dele sobre mim e sobre você. É o amor dele em nos avisar, em nos preparar, para que venhamos nos arrepender dos nossos erros e ajustar a nossa vida ao padrão da palavra. Então haverá muita confusão, muita divisão, engano e destruição. Daí podemos dizer, o diabo está investindo todas as fichas contra a igreja para destruir a igreja. Eu digo, não. Eu digo o seguinte: os filhos de Deus têm ouvido a palavra e não têm colocado em prática. E eles vão colher aquilo que semearam. E aquilo que deveriam ter semeado e não semearam. Nós vamos ver divisões, enganos. Sempre vimos pessoas vendendo bengala, terra da Terra Santa, óleo da Terra Santa. Sempre vimos o evangelho sendo comercializado por camelôs do evangelho. Mas agora vai ser diferente. Bem diferente. Muito engano. Se falará de muita prosperidade. Vou falar da prosperidade que vai vir, calma, mas uma prosperidade bíblica. Não a prosperidade para lhe tirar dinheiro. Não há nada que possamos fazer para que você prospere. Só você pode fazer algo para você mesmo prosperar. Não há unção na face da terra que alguém possa liberar sobre a sua vida para você prosperar. Mas há exortação sobre a sua vida para que você se alinhe e a prosperidade vem como resultado. Aqueles que vão atrás de oração de prosperidade, culto de prosperidade, estão atrás de dinheiro. Não estão atrás de Deus. Você tem que correr atrás de Deus. Prosperidade é o resultado da vida que você leva, da integridade que você possui, da santidade que você aplica na sua vida. Então, teremos dias de confusão, muita confusão. Confusão na sociedade, confusão na empresa, confusão na família, confusão na igreja. Num tempo onde temos tanto acesso à comunicação, as pessoas não saberão mais se comunicar. No segundo ponto, vocês vão entender por que as pessoas não saberão mais se comunicar. E as pessoas não entenderão mais aquilo que é comunicado. Cada um tem que cuidar da sua própria vida. Há 3 anos atrás, Deus me deu uma palavra: construa uma arca para você e a sua família. A instrução que eu dou hoje a você novamente é: construa uma arca para você e para a sua família. Guarde você e a sua família, para que os seus inimigos não se tornem os da própria casa. Para que você tenha um lugar seguro para você e a sua família. Um lugar seguro para conversar certos assuntos, estabelecer certos projetos e até mesmo abrir o seu coração. Então, nos preparemos para este tempo, onde o juízo de Deus vai começar pela casa dele. Líderes que não administram adequadamente as finanças do povo. Para e pensa. Você dizima, você oferta. O que é feito com o dinheiro? Deus vai vomitar. Chegou a hora. Deus vai vomitar daqueles que não administraram segundo Deus as finanças dos seus filhos. Creia nisso. Isso vai acontecer. Eu aplaudiria. Agora sim, eu aplaudiria. Deus não fecha os olhos. Há tempo certo dele poder agir. Segundo ponto, eu só vou apresentar 3 pontos. Segundo ponto,
nós vamos ter uma invasão de anjos caídos. Piada, né? Mas eu quero falar algo. Daí você pensa, eu vou ver ele. Ai meu Deus, como vai funcionar? Eles já estão agindo. Os anjos caídos, lembra deles? Lúcifer estava no céu e havia um anjo sob a liderança dele. E então Lúcifer, querendo ser como Deus, ele caiu do céu e com ele caiu todo o seu exército. E esses anjos caídos, eles vão se manifestar. Eles estão se manifestando. E em breve vão se manifestar fisicamente. Olha só. Eu estava analisando já há mais de 6 meses algumas coisas que estavam acontecendo. E só agora consigo compreender. Nós pastores discutimos até algumas questões e não encontrávamos resposta. Só agora eu consigo compreender o que está acontecendo. Os anjos caídos, eles sugerem pensamentos. Ah, mas então o anjo lê pensamento? Anjo não lê pensamento. Escuta, de jeito nenhum. Mas eles são especialistas na natureza humana. E através das nossas atitudes e ações, eles podem claramente, com experiência milenar, discernir, deduzir tudo aquilo que está no nosso interior. Principalmente de quem não controla a fala. De quem fala tudo. Estou feliz, falo, estou triste, falo, estou bravo, falo, estou irado, falo, deu, eu falo, não deu, não, eu falo. Principalmente destes. Então, eles conseguem deduzir o que está no nosso interior acerca de pensamentos, emoções e planos. Eles já estão trabalhando, tá? Segundo ponto, os anjos estão conectando pessoas, planos e situações. Eu estou falando de anjos caídos, tá? Que caíram com Lúcifer. E nesse tempo vão estar em ação. Conectar pessoas, planos e situações. Isto não é uma coincidência. E talvez não é Deus. Tudo isso para conduzir você ao engano. E depois você dizer como que Deus permitiu. Eu tenho certeza que Deus me falou. Como que Deus não respondeu minha oração? E você vai se frustrar com quem? Com Deus. Consegue entender o que eu estou falando? Outra coisa que os anjos caídos já estão fazendo, respondendo ao seu clamor, à sua oração. E não é Deus respondendo. Principalmente naquelas pessoas que não compreendem o que diz a palavra. Oração não é uma reza, onde você todo dia pede. Deus não é surdo. A pessoa que pede, compreende que Deus não ouve. E pede, até entender que Deus ouviu. Então você vai pensar em alguma coisa, e você vai ganhar esta coisa. Você vai receber esta coisa. Esse desejo vai se concluir. E você vai dizer, mas meu Deus, eu só imaginei aquilo. Sim, lucidamente, no seu entendimento, você só imaginou. Mas pelas suas atitudes e ações, os anjos caídos compreenderam claramente o caminho que você desejava seguir, ou o que você desejaria ter, alcançar, conquistar. Então eles respondem à sua oração.
Só que observe, nenhuma dessas situações tem vitória no final. Em todas essas situações, é para envergonhar o nome de Deus e lhe derrubar na sua fé. Quem aqui já experimentou essa situação recentemente? Algumas mãos. Então, como você vai fazer para lidar com isso tudo? Como que eu vou saber se é Deus respondendo a minha oração? Talvez você diga, meu Deus, agora mesmo, agora que eu vim para o Evangelho, a situação está ficando pior, agora mesmo que eu não sei o que fazer, nem vou orar mais. Não é assim. Saiba, tenha certeza que você é filho de Deus. Alinhe sua vida à palavra. Mas eu não consigo fazer tudo que a Bíblia pede para mim fazer. Faça aquilo que você pode, que Deus vai te guiando a toda a verdade. Primeira coisa que você tem que fazer, buscar discernir aquilo. Tenha discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Na livraria tem o meu livro. E eu quero incentivar, mais do que nunca incentivei, mas agora vou incentivar. Adquira esse livro. Ainda que você não pegue nada dele, mas aprenda a ativar os seus sentidos espirituais. Esse livro ensina. Ele está à venda ali na livraria. Você precisa dos seus sentidos espirituais ativados. Ou seja, tenha discernimento espiritual. Segundo ponto, julgue pela palavra de Deus aquilo ali. A palavra de Deus é a baliza para qualquer coisa na sua vida. E exerça o discernimento espiritual analisando os frutos. Se Deus disse que ia fazer e Ele não fez, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, diz a palavra. Então eu recuo. Eu não vou me decepcionar com Deus. Eu recuo e eu entendo. Droga, fui enganada. Capeta da miséria. Levanta a cabeça, regaça as mangas. Isso não vai me intimidar. É agora que eu pego ele, nem que seja de avesso. Vá em frente. Então, os fariseus questionaram a Jesus acerca de como seriam esses tempos. E Lucas capítulo 17, versículo 26 diz o seguinte: assim como foi nos tempos de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Estamos aqui como Noé. Construa uma arca. Construa uma arca. Noé ficou 120 anos. Nós não sabemos quando tudo vai acontecer, mas Deus está dizendo hoje, como eu disse para Noé: construa a tua arca, meu filho. Construa a tua arca, bota lá dentro o que você puder. Nós sabemos que tem pessoas que estão indo para o interior para ter sua própria plantação. Eu digo, construa uma arca. Não estou falando sério, não vai construir um barco, né? Agora, se você quer um barco, temos um ali embaixo que podemos lhe vender. Usamos nas ações das cheias, mas não é para construir um barco, por favor, tá? Então, como foi nos dias de Noé? Tá tudo perfeito, tudo às mil maravilhas e pimba, aconteceu. Terceiro ponto, eventos climáticos extremos. Isso aqui não é uma palavra profética, isso aqui está todo mundo vendo, certo? Todo mundo enxergando. O objetivo dos eventos climáticos extremos. Que mistério é, que explicação tem para, em todos esses incêndios que ocorreram em Malibu, Estados Unidos, beira da praia, árvores inteiras intactas e do lado carros totalmente incinerados. Tem coisas muito estranhas por aí. Eventos climáticos produzidos pelo homem, não por Deus. Escute, foi Deus quem criou a natureza.
o homem está usando a natureza como forma de poder para assumir o governo da Terra. Não se iluda achando que esses eventos climáticos é uma situação que surgiu do nada. Não. Tudo isso é produção do ser humano, com o objetivo de trazer escassez de alimentos, para que nós venhamos nos alimentar somente de alimentos sintéticos de laboratório. E aí você imagina como vai ficar o ser humano, né? Para que haja desabastecimento e contaminação da água, para que haja falta de energia e internet. Falta de energia e a falta de internet, você vai dizer, mas como que a gente vai viver sem energia? Não, o ser humano vai se matar, não é por não ter luz, por não ter geladeira, não, por nada disso. Ele vai se matar pela opressão, porque ele não tem mais acesso às notícias, nem a familiares, pelos meios de comunicação, que não estão mais disponíveis para ele. Ele vai entrar em pânico e em tortura. E proliferação de doenças. E o objetivo é um só: diminuir a população mundial para poderem exercer o domínio sobre a face da terra, repovoando cidades. Sim, criando um novo mundo. Acredite nisso. E a Agenda 2030, criada pela ONU, é um plano político global para que em 2030 haja um mundo melhor, um novo mundo, um mundo melhor para todo mundo e que haja paz universal. Então, a Agenda 2030 da ONU, na verdade, são metas para o estabelecimento, o implante da marca da besta e o estabelecimento do anticristo. Um governo único. Eu acho que vocês viram, acho que vocês ouviram para quando essa agenda, né? É 2030, os planos deles acerca disso. Então, o que nós vamos fazer isso? Bom, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, negociai até que eu venha. Negociai até que eu venha. Ele não está dizendo agora você começa a vender tudo que você tem. Não, ele está dizendo o seguinte: não pare. Não pare. Continue a vida. Você está trabalhando? Louvado seja Deus. Não está trabalhando? Procure emprego. Agora mesmo que você precisa procurar emprego para sobreviver. O outro ponto é: busque a santificação. 2 Coríntios capítulo 3, 8 diz: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Olha só, quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós conseguimos contemplar o Senhor com o rosto descoberto, vendo, nos aproximando, vendo a face dele, olha só, nós somos transformados no nosso ser. Nós nos tornamos semelhante às pessoas com quem nós andamos. Quanto mais estamos com o Senhor, mais frutos do Espírito nós manifestamos. Quanto mais andamos com o Senhor, estamos com Ele, mais caráter. Nosso caráter, ele é cada vez mais formado à semelhança de Cristo. Então precisamos buscar a face de Deus. Por quê? Porque Jesus está voltando. Gente, Jesus está voltando. Eu não sei se você se deu conta. É Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diante da atual conjuntura, seja você uma criança, seja jovem, seja uma idade mediana ou seja um idoso, o melhor lugar para se estar é com o nosso Senhor, não é aqui.
Quanto mais trabalhamos para nos enraizarmos nesta existência, nós estamos dizendo: eu vou suportar, eu vou permanecer aqui. Não, nós temos que trabalhar aqui, porque nós estamos comprometidos com pessoas, família, temos funcionários, famílias dependendo da gente, estamos comprometidos com a sociedade, como igreja, com um bom testemunho, mas nós não podemos tirar os nossos olhos da casa que nós estamos construindo para nós nos céus. Essa casa tu não constrói com dinheiro. Não é você chegando aqui nos dando um cheque. Não. Quem sustenta a igreja é Cristo. Deus usa pessoas. Essa casa você constrói com jejum e oração. Desperta, igreja. Não se iluda. Será um tempo de muita prosperidade. Mas esse é o último item. Porque você não deve correr atrás da prosperidade. A prosperidade é um resultado. Muita prosperidade. Exatamente nesse tempo, vai ser tirado do ímpio para dar para o justo. Vai haver uma migração das riquezas. Quanto mais você buscar Deus, mais Deus vai te dar estratégias. Observa, quando se tem dinheiro, se está no comando. Você que é homem, quando você não tem um centavo, nem na conta nem no bolso, como é que você se sente? Um desazado. Quando você está com a carteira recheada, no banco ali, bem abonado, como você se sente? Muito bem. Ai, homem de verdade. Riquezas, patrimônio, geram autoridade. Quem tem autoridade governa. E Deus, neste tempo, vai dar aos seus filhos para que eles governem. A sua empresa vai governar na área. Você, como profissional liberal, vai governar na área. Nós fomos chamados ao governo como cabeça e não cauda, para sermos os primeiros e não os últimos. Fique atento, fique esperto a qualquer porta de oportunidade. Não jogue todos os ovos na mesma cesta. Busque conselho e orientação de pessoas entendidas que podem te dar uma direção. Então vá. E vá aceleradamente, porque é um tempo de muita aceleração. Não é um tempo de parar. É um tempo de correr. Vamos nos colocar em pé. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Vai haver graça. Graça, muita graça. Feche seus olhos neste momento. Nós veremos porção dupla do Senhor de graça sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre nossos negócios. E ainda que todo mundo está envolto em dias difíceis, os olhos do Senhor estão sobre os seus filhos. A mão do Senhor está estendida sobre os seus filhos. Não significa que não vamos passar por dias difíceis. Significa
que podemos ficar abatidos, mas jamais desanimados. Significa que Ele é o comandante desse exército. E nós só vamos seguindo Ele. Só vamos atrás dele. É um tempo de vivermos em Deus, talvez como até hoje não provamos. É um tempo da visitação de Deus. Um remanescente santo vai estar se levantando. Enquanto muitas igrejas vão estar caindo, líderes caindo, um remanescente santo. Pessoas que não tinham crédito nenhum, nem mesmo diante da igreja, estará se levantando em nome do Senhor. Boca do Deus vivo. É um tempo novo. Vire a página da sua existência. Arregace as mangas, porque o melhor ainda está por vir. Acredite, o melhor ainda está por vir. Acredite, o melhor ainda está por vir. Senhor, eu te agradeço por essas vidas. E eu te peço, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Sonda o nosso coração, vê se em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Te pedimos, ó Deus, prescruta o mais íntimo do nosso ser. Que não hajam trevas na nossa vida. E que haja uma disposição, uma humildade sincera em nós, para podermos nos derramar diante de Ti, confessando o nosso pecado e recebendo a salvação. Senhor, eu abençoo esse povo e te agradeço, porque graça sobre graça virá sobre os teus filhos. Te agradeço porque a tua boa mão está sobre eles, está sobre a tua igreja. E te peço, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Peleja em favor do teu povo. Peleja as nossas guerras. Dá-nos discernimento, um discernimento aguçado, para que não venhamos ser enganados. Fome e sede da tua palavra. Prepara-nos, ó Pai. Prepara a tua família. Prepara a tua igreja. Prepara o teu povo para viver em dias aos quais nunca viveram. De graça sobre graça. De poder ver a tua mão. De poder ver a tua bondade. De poder ver as tuas maravilhas. Levanta aquele que está fraco. Sustenta o abatido. Fortaleça, Deus, aquele que já desanimou. Estamos nas tuas mãos. Nossos olhos estão totalmente fitos em ti. Eu oro por cada família aqui representada. E a minha oração neste momento, ó Pai, é que nenhum deles se perca, mas que todos eles sejam alcançados pela tua graça. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Me cercou com uma canção. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Os dias à frente serão desafiadores, mas estaremos juntos. Estaremos juntos em todo o tempo. E diante dos dias que estão vindo, como
como igreja colheita, nós nos comprometemos diante de Deus a sermos fiéis à sua palavra como ministros dele. Quer você goste ou não, quer você fique nessa igreja ou corra, nós seremos fiéis à palavra e ao nosso chamado. Nós prometemos continuar pregando a verdade até que o Senhor nos cale. Nós prometemos ser transparentes acerca dos tempos e lhe preparar para os dias futuros. E prometemos oferecer a você suporte espiritual a cada membro desta igreja, porque todos nós estamos entrando para a arca, e ali é lugar de livramento, ali é lugar de provisão. Nós não estaremos sozinhos, não estamos sozinhos, nós somos uma família, e nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Então nós não somos escravos do medo. Não há medo na nossa vida. A lucidez, a clareza, a direção, e sabemos para onde estamos indo. Mais escravo do medo. Levante as suas mãos. Não é tempo de medo. É tempo dos filhos de Deus se levantarem. Ele abriu o mar uma vez, Ele abrirá para você quantas vezes for necessário. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou, e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Estenda suas mãos para frente. Eu quero dizer que você é filho de Deus. Ele abriu o mar uma vez e vai abrir quantas vezes for necessário. Quando você achar que está sozinho, lembre-se, abra os seus olhos e veja a multidão de anjos da parte de Deus que está trabalhando por você. Você nunca estará sozinho. Ele jamais te deixará. Ele nunca te abandonará. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Uma abençoada semana a você, filho de Deus.